Espírito Santo, quero entrar em Tua presença nesse momento, Pai. Agradecendo ao Senhor por mais esse dia, por mais esse devocional que o Senhor permite nós gravarmos e anunciarmos a Sua palavra e o Seu Santo Evangelho. Que o Senhor possa nos alcançar cada um que está vendo esse vídeo, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Bom, nesse dia eu quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração, que está em João capítulo 21. Vai dizer assim: depois disso, Jesus manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joga a rede ao lado direito e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Essa situação, ela remete à tristeza dos discípulos, à tristeza de Pedro, depois da crucificação de Jesus. Ele decidiu voltar a pescar, decidiu voltar às velhas práticas. E por ser um líder, outras pessoas foram junto com ele. Mas o que eu quero te dizer com isso é que Pedro, ele conheceu Jesus numa certa circunstância, que foi de pescar, passar a noite pescando, não achar nada. E quando ele volta para a margem do mar, Jesus pede seu barco emprestado, e a história vocês já conhecem. Ele vai, prega, manda jogar a rede e ele pega os peixes. Então Pedro conheceu Jesus num momento que ele não teve nada, que ele perdeu tudo, que ele achava que as coisas estavam dando errado. Então ele conheceu Jesus nesse momento. E Jesus se apresentou para ele como aquele que semeia, planta e colhe. Ou seja, você não tinha nada, mas você deu o barco, emprestou o barco para Jesus pregar. E logo após, Jesus te deu a honra e a graça dele pegar vários peixes. E essa circunstância que Pedro conheceu Jesus. Aí ele começou a caminhar com Jesus, viu milagres, viu maravilhas, aprendeu diversas coisas. Só que ele pegou Pedro, pescador, Pedro desacreditado, e transformou num discípulo, onde ele disse que ia colocar a igreja sobre ele. Pedro, tu és pedra, e de tu farei a minha igreja. Então ele começou a formar Pedro no meio do caminho. Só que foi passando o tempo e a palavra de Deus tinha que se cumprir, e Jesus morreu. E quando morreu, o que Pedro fez? A primeira coisa foi voltar à pesca. Foi voltar para trás. Só que quando ele voltou para trás, Jesus foi paciente. Foi até a praia. Ficou olhando ele pescar, ficou vendo os discípulos pescarem. E falou assim: tem alguma coisa para você comer? Não, não tem. Então Jesus falou: joga a rede do lado direito novamente. E veio diversos peixes. Onde que eu quero chegar com isso? É que nós conhecemos Jesus às vezes no pior momento da nossa vida. Nós conhecemos Jesus na hora que parece que não tem mais saída, parece que não tem mais solução. Ele entra na nossa vida, ele transforma o nosso ser e a gente cresce com ele. Mas no primeiro momento que parece que ele não está mais conosco, a gente quer retroceder. No primeiro momento que parece que ele nos abandonou, e perceba que eu digo parece porque ele nunca nos abandona. Mas sempre quando parece que ele nos abandonou, a primeira coisa que a gente fala: será que vale a pena continuar? Será que isso é para mim? Então nós voltamos às vezes para onde nós saímos. Só que todo o tempo Jesus está de olho em nós. Quando ele chegou até Pedro e falou assim: ó, joga a rede novamente. Jogou, pescou os peixes. Aí Pedro vem em si e falou: opa, é o Senhor. Aí você conhece a história, ele vai se lançar ao mar e vai nadar até a praia. E Jesus falou assim: Pedro, o que você precisa? Eu tenho pão, eu tenho peixe, eu tenho tudo que você precisa. Por que você retornou? Por que você deixou tudo de lado?
Veja bem, às vezes nós nos decepcionamos com diversas coisas e queremos largar o evangelho, porque não conseguimos mais acreditar no propósito de Deus. Só que eu quero que você lembre de quem te chamou, quando Ele te chamou. Eu quero que você lembre o que Ele fez por você, milagres, maravilhas. Diversas vezes que você precisava de algo, Ele veio e te sustentou, Ele veio e te acalmou, Ele veio e te transformou. Eu quero que você lembre dos momentos difíceis da sua vida que Jesus veio e te abraçou. Ou quando Ele enviou alguém até você. E quando você começar a lembrar disso, você vai falar assim, opa, Ele é o Senhor. Foi assim que Pedro fez, ele falou, Ele é o Senhor. Ele nunca deixou de ser, Ele é. E quando você lembrar disso, você vai falar assim, realmente, eu estou deixando diversas coisas de lado que eu não precisaria deixar. Eu estou deixando Jesus de lado de uma forma que eu não poderia deixar. Então, eu te convido hoje a você se lançar novamente ao mar. Perceba que Pedro se lançou, por quê? Porque quando ele andava com Jesus, ele já estava mergulhado na graça. E quando ele retornou, é como você estivesse saindo da praia. Você vai saindo e vai deixando para trás a água, voltando para o joelho, vai voltando para a canela. Só que quando Pedro percebeu que Jesus morreu e voltou por ele, ele se lançou e mergulhou novamente. Eu te convido hoje a você mergulhar novamente. Se de repente você está ferido, está triste, de repente você está abatido e não acredita mais em Jesus, ou não acredita no que Ele pode fazer, eu te convido a largar as práticas que você retornou e se lançar novamente ao mar e mergulhar perante Jesus. Abrace Ele, chore aos pés dEle, porque Ele nunca te abandonou nem um minuto, nem um momento. Se passou pela sua cabeça que às vezes Jesus te largou de lado, se passou pela sua cabeça que às vezes o seu ministério, ou então a tua chamada, ou então o teu louvor a Deus não está mais chegando até Ele, eu peço que você nesse momento feche seus olhos, fale com Ele, mostre para Ele as suas feridas, mostre para Ele, porque eu tenho a certeza que Jesus Cristo sempre esteve na praia te olhando, esperando você retornar com pão e com peixe. Então que neste momento Jesus Cristo venha nos abraçar, o Espírito Santo venha nos consolar. Jesus, em Tua presença nós entramos e eu lhe peço, Pai, que nesse momento o Senhor abrace essa pessoa. Pai, às vezes o ministério dela está morto, às vezes, Pai, ela acha que o Senhor não quer mais nada com ela. Mas, Pai, mostre, Pai, que o relacionamento, Pai, que o Senhor tem com os seus filhos, Pai, ele é imutável. Ele não fica parado, ele não fica para trás. Então que o Senhor alcance essa pessoa, Pai. Abrace ela. Que o Senhor alcance essa pessoa, Pai, curando feridas e dores, Pai. Curando, Pai, na mente, no coração e mostrando que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Assim como a palavra de Deus fala, eis que bato a porta. Se você abrir, entrarei e cearei. E Jesus, com esse cearei, Ele está querendo dizer, eu quero ter intimidade, eu quero sentar à sua mesa e ter intimidade com você. Então que você possa ter intimidade com Cristo, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra que eu quero te deixar hoje. Se você sente no seu coração que você precisa retornar ou então ter algo diferente com Deus, escreve aí, eu preciso de uma oração, eu preciso retornar ao Senhor. Nós iremos orar por você e que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo te alcance. Em nome de Jesus. Deus abençoe.